Olá, quero a partir desse vídeo refletir um pouco sobre a experiência de perda na vida e o que a teologia pode nos ajudar no enfrentamento dos dilemas, dos problemas que acometem a todos nós. Eu ganhei esse livro faz uns 9 anos, uns 15, 16 anos, mais ou menos, ganhando através da perda. O autor é Evelyn Christensen, autora, na verdade, né? E esse livro eu ganhei em um momento muito difícil da minha vida, um momento de perda, de luto, onde a partir da leitura deste livro, que um irmão da minha igreja chamado Joilson me presenteou, eu pude extrair algumas lições através das perdas. E o momento que nós estamos vivendo é propício para estas reflexões. Como ganhar através da perda? O que esse livro ou essa temática tem a nos dizer sobre as lágrimas, as derrotas, as frustrações, as decepções que enfrentamos no nosso dia a dia? Na verdade, nós não fomos preparados para perder. A própria sociedade em que nós vivemos, ela nos impulsiona a ganhar, a viver sempre numa perspectiva de vitória, numa perspectiva triunfalista. Isto não é diferente da religião ou dos discursos religiosos que nós estamos acostumados a ouvir em nossa sociedade. São discursos que dizem: você vai vencer sempre, a vitória é sua. Um discurso que vai dizer que você está acima de todas as coisas, e até mesmo aqueles discursos que afirma que a derrota é do diabo, a derrota não vem de Deus. Isso tem provocado um adoecimento geral na humanidade. Não porque não sejamos vitoriosos, não porque Deus não possa nos trazer vitórias em meio ao caos, mas justamente pelo fato de negar em nossa vida, em nossa existência, a possibilidade da perda. Eu quero lembrar de uma história que todos nós conhecemos, como por exemplo o livro de Jó. O livro de Jó é um exemplo daquilo que nós queremos dizer. Na época que esse livro foi escrito ou reeditado, possivelmente num período pós-exílio, estava em voga naquela época que a teologia retributiva. O que era essa teologia retributiva? Essa teologia afirmava que a doença era para o ímpio e a prosperidade para o justo. Era comum afirmações no sentido de que o justo não sofre, o justo não passa por problema. E de repente, resgata-se uma história do período patriarcal dentro do contexto pós-exílio, de que um justo está sofrendo. Era dramático para o ponto de vista da fé naquela época a possibilidade de um justo como Jó passar pelos dilemas que passou: perda da saúde, perda dos filhos, perdas das mais difíceis que um homem pode suportar. A pergunta que eu quero fazer hoje, uma vez que nós não podemos negar as dificuldades da vida, uma vez que a perda ela está presente de uma hora para outra em nossas vidas, como por exemplo a pandemia,
o que fazer quando nós estamos diante dessa situação? A autora desse livro, ela vai trazer no primeiro capítulo uma perspectiva diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir. Ela vai dizer no primeiro capítulo, ganhando por meio dos a fim de que de Deus. Ganhando por meio dos a fim de que de Deus. Essa reflexão da autora nasce num período de perdas, num período de muitas dificuldades que ela cita no texto, de enfermidade em que ela teria que passar por uma cirurgia, e naquele momento todos os sonhos, todas as esperanças, todas as expectativas dela se desvaneceu diante da possibilidade da limitação da doença. E ela vai afirmar que uma das coisas que revolucionou a vida dela, uma das coisas que fez com que ela mudasse de perspectiva o sofrimento que ela estava enfrentando, foi uma poesia que ela ouviu. A poesia diz o seguinte: pedi a Deus forças para que eu realizasse algo. Fui feito fraco para que aprendesse a obedecer humildemente. Pedi saúde para que pudesse fazer coisas maiores. Recebi enfermidades para que fizesse coisas melhores. Pedi riquezas para que fosse feliz. Foi-me dada a pobreza para que fosse sábio. Pedi poder para que tivesse o louvor dos homens. Foi-me dada a fraqueza para que sentisse necessidade de Deus. Perdi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Nada recebi do que pedi, mas recebi tudo aquilo a que aspirara. Quase apesar de mim mesmo, as minhas orações não pronunciadas foram respondidas, e dentre os homens sou o mais ricamente abençoado. Ela vai dizer que a partir dessa poesia, ela começou uma descoberta do afim de que de Deus. Ela vai dizer que a partir de então, ela mudou a perspectiva do problema, de uma visão triunfalista, de uma visão de prosperidade, a qual ela estava acostumada a pensar, para uma perspectiva de perda, para uma perspectiva de limitação, para uma perspectiva de que nem tudo na vida acontece do modo em que nós pensamos, do modo que nós acreditamos, ou do modo que nós queremos. Bom seria se a vida não tivesse problemas. Bom seria se a vida, se nós não fôssemos acometidos de tantos dilemas, frustrações, decepções, mas nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por perdas. E aí ela vai desenvolver o seu pensamento na seguinte vertente, que diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades, nós precisamos descobrir um propósito, um para quê do problema. Ela vai dizer o seguinte, que significa a fim de que ou para quê? Envolve as razões, os porquês da vida, expressa causa ou razão, propósito ou objetivo, resultado ou consequência. O que ela está dizendo com isso daí? Que para nós atravessarmos o vale da sombra da morte, como diz o Salmos 23, nós temos que ter um motivo, uma razão, um sentido para existir apesar da existência. O adoecimento mental, psíquico, vem nos problemas quando nós perdemos essa perspectiva de propósito. Quando nós perdemos essa perspectiva de sentido. O que adoece o ser humano? Nem sempre o que adoece o ser humano é a enfermidade, o luto,
a perda que nós enfrentamos. Muitas das vezes, o que adoece o ser humano diante dessas circunstâncias são, muitas vezes, o sentido que nós perdemos nessas circunstâncias. É citado, dentro do texto dessa autora, alguns versículos que apontam para essa questão do propósito. Como que os discípulos enfrentaram martírios? Como que o próprio Jesus enfrentou a própria cruz, que era, à época, considerado uma maldição, um sofrimento horrível. Porque cada um desses personagens citados, o nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros, eles viam no sofrimento uma razão. Eles viam no problema um objetivo. Eles viam no problema um para-quê divino. Exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13, quando diz assim: tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, ou a fim de que se tornassem conhecidas. Nós sabemos que a carta de Filipenses é chamada a carta da alegria, mas uma carta de alegria escrita em condições subhumanas, onde Pedro estava preso por causa do evangelho que ele estava pregando aos gentios. Ainda em outro texto do próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que é o 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes, ou para que vos tornasseis modelo para todos os crentes. De forma que eu quero reiterar nesse momento que para termos saúde do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, em meio às perdas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, precisamos, é uma urgência, resgatar em nosso coração o propósito, o sentido na perda. O propósito divino, o propósito de vida, o sentido de vida em meio à perda. E não negarmos, como muitos fazem, a possibilidade de passarmos por tribulações, por dificuldades e por lutas. Eu espero que essa primeira reflexão, quando nós vamos pensar sobre ganhando através da perda, descobramos no problema que estamos enfrentando, na luta que estamos enfrentando, do ponto de vista teológico, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da palavra de Deus, um sentido para aquilo que tem atormentado a nossa alma. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o proteja. Até o próximo vídeo.